Goiano, o gigante, chegou ao Timão em 1952, vindo do Linense por indicação do ex-jogador corintiano Eduardinho Washington da Silva Guimarães, mais conhecido como Goiano, um jogador da era de ouro do nosso futebol. Sua trajetória no Corinthians foi de 1952 a 1959, conquistando 2 campeonatos paulistas. De 1952 e 1954, também conquistou os torneios Rio-São Paulo de 1953 e 1954. Considerado um dos maiores zagueiros da história do Corinthians, Goiano, além de técnica invejável, ao lado de Idário e de Roberto Belangero, formou a lendária linha média campeã paulista do quarto centenário, em 1954 e de tantos outros títulos no início da década de 50. Mas mais do que títulos, Goiano pode ter sido o jogador que começou a lendária tradição de jogadores raçudos no Corinthians. Não existe outra torcida que valorize mais a raça em campo quanto a corintiana, e Goiano representava cada um deles, sendo famoso por acreditar que não existia bola perdida. Também era conhecido por nunca correr de uma briga, e uma de suas funções dentro de campo era defender o pequeno polegar Luizinho, após este se meter em confusão pela sua ousadia, pois quando Luizinho irritava os jogadores adversários com seus dribles, suas jogadas de efeito e provocações, ele se escondia exatamente atrás das costas de Goiano, já que o zagueiro, além de gigante, era extremamente forte. Goiano estreou no Corinthians em 23 de março de 1952. Em seu primeiro jogo pelo Timão, o Corinthians venceu o Bangu por 5-0, em partida válida pela Taça Cidade de São Paulo de 1952. Na ocasião, o jogador de 24 anos começou a partida entre os titulares no Maracanã. As qualidades de Goiano não se limitavam apenas à mera função de marcar jogadores. Volta e meia, ele, que possuía a tarimba de zagueiro artilheiro, invadia o campo do time adversário para marcar um gol a favor do Timão. Goiano disputou 297 jogos ao todo e marcando 22 gols, marca extremamente difícil para um zagueiro alcançar até os dias atuais. Um dos tentos garantiu ao Timão a conquista da pequena Taça do Mundo diante do Barcelona em 1953, que mesmo sendo considerado o maior time de futebol do mundo da época, não conseguiu vencer ou sequer empatar contra o Corinthians. O time catalão perdeu as 4 partidas que disputou contra o Timão durante a década de 50. Ele marcou um gol AOS 17 minutos do segundo tempo, garantindo ao Corinthians o título da pequena Taça do Mundo de 1953 com 2 rodadas de antecipação. Este foi o único gol da vitória por 1-0 do Timão sobre o Barça. Sua última partida com o manto alvinegro aconteceu em 27 de setembro de 1959 contra a Ferroviária, no estádio da Fonte Luminosa, em Araraquara. A partida era válida pelo primeiro turno do Campeonato Paulista de Futebol de 1959. Ao fim de sua vida, Goiano teve complicações de saúde, precisando inclusive amputar uma das pernas. O ex-zagueiro morreu no dia 25 de outubro de 2003, aos 75 anos de idade.